curto-circuito no sistema de ar-condicionado iniciou um incêndio que começou às 13 horas durante a transmissão do Jornal Hoje. E apesar dos estragos, a Rede Globo ficou apenas alguns minutos fora do ar. Eu e mais 3 colegas estávamos trabalhando na sala de videotape, na TR-25, onde provavelmente foi maior incidência de fumaça. De repente, ficou a sala toda preta. Só deu tempo de eu levantar, entrar na comunicação, avisar a suspensão de operações que não dava mais para a gente trabalhar. Nós estávamos no controle geral do segundo andar da técnica e o operador de controle mestre nos avisou que havia fogo dentro da sala do controle mestre. Então nós corremos para tentar apagar o fogo, mas infelizmente toda a área técnica foi tomada por fumaça e tivemos que abandonar tudo, não deu para salvar equipamento nenhum naquele momento. Nós estávamos no hoje quando começou, né? Primeiro nós não sabíamos de nada dentro da sessão porque não dava para verificar o que estava acontecendo lá de fora. Foi quando chegou o Antônio Carlos, nosso técnico, e avisou que nós podíamos sair tudo da sessão porque não dava mais para continuar. Eu comuniquei ao diretor TV, o Jaro, que era o diretor, estava fazendo o jornal, que não dava mais para continuar. Ele não queria um slide, mas o nome dele tinha levantado, tinha desligado o equipamento que eu pude desligar, isso aí. E eu ia em caminho do VT, quando os primeiros colegas começaram a dizer que estava a TV Globo se incendiando. Então eu imediatamente corri para a coordenação, dei ordem aos coordenadores Jacinto, Silvio, Flávio, e tínhamos o Milton também, que é do PET, que é o rapaz que faz a troca de link entre Rio e São Paulo, para que se passasse imediatamente a programação para São Paulo. Telefonei para o Zé Roberto em São Paulo, dando a ordem para irem com o São Paulo no ar, e nós estávamos em emergência. Nós temos um manual de trabalho que consta todo o esquema de programação e também para algumas emergências, inclusive o esquema de prevenção a incêndio. E as providências foram tomadas de acordo com este manual de trabalho. E logo em seguida procuramos manter a programação do Canal 4 no ar, que ficou somente 1 minuto fora do ar. Nós deixamos plugado São Paulo até um certo ponto, mas quando a técnica já estava completamente em fogo, desarmou tudo. E houve pânico e todo mundo teve que evacuar os seus quartos. Aqui na ponta da mesa começou a aparecer uma fumacinha. Aí eu vi a gravidade do negócio. Aí tive que avisar mesmo para todo mundo abandonar e deixamos com São Paulo. Você foi o primeiro a correr? Não. Isso não. Para mim, não houve incêndio até 1h10. Porque, apesar de haver um certo rebuliço no estúdio, era para mim uma troca de ordens entre a central e os coordenadores e câmeras que ficam dentro do estúdio. Algo sobre notícia que vai sair, notícia que vai entrar, comercial que vai entrar. Então, para mim, não passava disso. Mas um câmera comentou, no meio dessa troca de palavras, que estava pegando fogo. Mas o tom dele foi um tom, assim, de brincadeira, um tom amistoso, como quem está dando uma notícia para descontrair o ambiente. Então, nós continuamos eu lendo a minha parte, a Lígia lendo a parte dela. Até que chegou a página 4 ou 5, não me recordo, e nós passamos a aguardar o comercial. Entrou o comercial no ar, novamente uma movimentação um pouco fora do normal. O câmera sai para o corredor, o coordenador larga o fone, dizendo que ia ver o que estava acontecendo e voltava. E enquanto isso o comercial foi chegando ao fim, entrou um slide do Hoje, que ficou no ar, creio que 1 minuto e pouco. Estamos aguardando a volta, eu aguardando para mim, porque tinha que ler o bloco internacional. Mas eu ouvi então no próprio fone um grito dizendo que passava para São Paulo. Mas o fone estava largado no chão, já não tinha mais ninguém no estúdio. Estava me maquiando. Aí de repente eu falei pro Eric, que é o nosso maquiador, eu disse, ô Eric, você não tá sentindo um cheiro de queimado, um cheiro de fumaça? Ele disse, não é nada não, é cheiro, alguma coisa assim. Ele me respondeu. Quando eu vi que o negócio estava sentindo uma coisa forte, eu comecei a ficar indócil. E eu andei dentro da sala, a gente tá pegando fogo em alguma coisa, e ninguém me acreditava. Aí eu tava colando os filhos, gente, tá pegando fogo, vamos embora. Aí quando eu vi uma fumaça enorme lá de fora, eu subi. Então eu subi na blusa de maquiagem e comecei a olhar do lado de fora, vi as pessoas atirando, 2, 3 rapazes atirando do segundo andar. E outro rapaz que suscitou de incêndio, tentando subir por uma escada. Aí quando eu vi aquilo, foi um pânico, né? Saí, gente, é fogo. Aí saí correndo. Quando eu estava na porta da rua, que já começava um negócio, sabe, um tumulto, e eu vi que as pessoas que estavam comigo não acreditavam ainda em mim. Aí eu saí, voltei, catei a Renê pela mão e a Ilka, que estava colando, que as pessoas não tomaram conhecimento daquilo que eu tinha dito. E voltei correndo, feito uma maluca, né?
para sair, para ir embora. E catei as outras pela mão, lá saí correndo e puxei elas para fora, que realmente acreditaram que era um incêndio. Mas eu calmamente terminei de pintar o outro olho, com o olho só pintado, eu com fogo sem fogo, eu saí aqui com 2 olhos pintados. Elas pegaram as bolsas, a Pepita Rodrigues saiu correndo e dizia assim, eu tenho uma filha para criar. A única coisa que eu fiz foi ajudar a socorrer os tapes e pedir também a todo mundo para me ajudar. Foi uma luta muito grande, muito difícil, de tristeza, de horror. Parecia um terremoto, sei lá, parecia que ia acabar tudo. E a gente, sei lá, a gente não sabia, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu atendia meus tapes, estava em fogo, não sabia o que havia de fazer. Bom, os vidros nós arrebentamos imediatamente, porque para salvar os tapes, a única coisa que tinha de fazer mesmo era quebrar os vidros e salvar os tapes, salvar o que tinha lá comigo, porque lá que estava mesmo toda a programação da casa, então o principal era quebrar o que estiver na frente, o negócio era salvar a programação. Começamos a tirar tudo que era de fácil transporte. E o pessoal que estava na rua começou a nos ajudar também. Foi uma confusão incrível. Até tenho vergonha de dizer, eu me senti assim, bastante egoísta, porque eu tratava de salvar o meu trabalho, que era o Veja a Lua no Céu, e a nossa nova produção, Feijão e o Sonho. Realmente eu não pensava em outra coisa a não ser retirar as fitas das nossas produções. Bom, é uma loucura, né? Porque a fumaça aumentava muito, a gente não sabia de onde que vinha, um corre-corre tremendo. Desligamos todos os VTs, começamos a colocar as fitas do lado de fora da televisão, aí até organizar um esquema de para onde essas fitas iriam, nós botávamos as pessoas livres para tomar conta. E de repente apareceu uma ação para ser tomada, né? Porque apareceram as primeiras pessoas, os primeiros funcionários da casa salvando as fitas, os tapes com as gravações de novelas, programas, jornalismo, etc. Então quando eu vi aquelas pessoas saindo, carregando as fitas e botando as fitas na calçada, imediatamente eu reagi, fui lá, peguei aquelas latas todas e comecei a guardar na sala da Dona Guta, que é um prédio do outro em frente à televisão. Então, realmente as primeiras fitas todas nós guardamos lá. Daqui a pouco tinha vindo uma ordem mobilizando as combis da Globo, as combis ficaram ali em frente à escadaria e os funcionários traziam as fitas e nós lotávamos as combis iam levando as fitas embora. A primeira providência foi solicitar a brigada de incêndio. Nós temos uma equipe aqui especializada em combate a incêndio. Depois de constatar que realmente existia perigo de alastrar, no caso, o fogo, então providenciei o corpo de bombeiro da equipe aí do quartel do Maitá. O que eu me recordo é que logo no início, uma meia hora após, eu estive no estúdio D e consegui um companheiro do senhor Marcial, carregado de portarias aqui da televisão, salvar um cabo-man com o nome Guarabira, se encontrava trancado no escuro. Logo que começou o incêndio, o pessoal da vizinhança começou a nos trazer leite. Não sei exatamente quem começou a trazer o leite. Então, eu, junto com a Sueli, do videotape, a moça que trabalha no videotape, começamos a distribuir leite para o pessoal que estava saindo de dentro da televisão. Eu levei 3 pontos, tive que ficar em algum balão de oxigênio e alguns problemas por ter tomado leite em excesso. Mas um armário, em determinado corredor, lá ficou com as minhas fitas. As fitas de Saramandaia. Era um local de mais difícil acesso, onde a fumaça já tomava conta. Aí, posteriormente, graças à ação do Roberto Talma, meu co-diretor da novela, foi derrubada a parede que se situava nesse corredor e as fitas foram retiradas pelos fundos do armário que as continha. Graças a isso, nós salvamos todo o material e podemos continuar no nosso trabalho de edição dos capítulos já gravados. O que eu senti em mim e que eu pude ver que as pessoas estavam sentindo, que estavam agindo ali, era uma gana tão grande de salvar as fitas, porque nas fitas está a alma da gente.
está um empenho de toda uma equipe, está um trabalho realizado, sabe? E de repente, realmente, a gente está naquelas latas, com a alma que a gente deu, o sentimento que a gente deu, o trabalho que a gente deu. E aquilo foi mobilizando realmente todo mundo para salvar aquilo, porque realmente os programas feitos são o grande patrimônio da casa. Durante esse tempo que a gente estava salvando as fitas, apareceram os bombeiros. A chegada do carro dos bombeiros, tentamos localizar o início do incêndio, ela foi possível. Tem muita fumaça, mas tem um pouquinho de fogo. Tem mais fumaça do que fogo. A fumaça muito, dificultando muito, inclusive. E o senhor recebeu algum reforço agora? Aumentou o número de carros de bombeiros? Está chegando, saindo a todo instante, trocando o pessoal, chegando o carro com água, saindo os carros, voltando. Está tudo indo normalmente até agora. A situação não posso dizer assim direto, entendeu, o que está acontecendo, porque você vê que não dá condição de penetrar, certo? Onde está o fogo? O fogo está naquelas canaletas, naquela canaleta difícil acesso. Qual a situação lá dentro? Olha, é muito calor, não dá para ver porque tem muita fumaça mesmo. Bom, imediatamente assim que tivemos conhecimento do incêndio que estava lá no Rio de Janeiro, nós imediatamente, a primeira coisa que fizemos foi virar o nosso link para que o Rio de Janeiro continuasse mantendo no ar a sua programação. Isso foi feito muito rápido, sem nenhum problema, e o Rio de Janeiro praticamente, a TV Globo do Rio, praticamente não ficou com a programação fora do ar. Quando o Rio comunicou que havia fogo no controle mestre da estação, São Paulo foi acionado e imediatamente começou a gerar e tocou até o fim o jornal Hoje, que estava no ar. 2 horas depois, chegava a Alice Maria, que é a editora-chefe do jornal Telejornalismo da Globo, e com ela vieram já 2 editores, mais o nosso chefe de redação aqui, o Paulo Patardo, que estava no Rio. E com a chegada deles, começou realmente a se modificar o nosso ritmo de vida. Então São Paulo passou de uma importante central da Globo, no telejornalismo, passou a ser a verdadeira central nacional. Naquela hora, a equipe do Hoje estava saindo da estação, porque o jornal estava no meio da operação quando o incêndio começou. E a equipe do Jornal Nacional estava chegando. Por instinto, nós nos dividimos em 2 grupos. Um grupo tentou salvar as fitas e os filmes de arquivo, e o outro grupo tinha que botar o jornal no ar. Combinei com o Armando numa esquina como a gente faria para botar o jornal. E chegamos à conclusão que eu devia ir para São Paulo com um grupo de editores. Foi o que eu fiz. É claro que os votos do governo, que neste momento representam, são no sentido de que mais depressa que seja possível a TV Globo se recupere e volte a funcionar normalmente. Eu engoli um pouquinho de fumaça, né? Devido ao esforço físico. Esse negócio porque procurávamos retirar fitas, salvar algumas fitas de VT e não controlei bem a respiração e numa dessa eu fez. Recebi um corte profundo no dedo, por pouco não perco os movimentos do dedo. Mas depois de um certo tempo já em combate, que eu pelo menos verifiquei que as vistas já estavam ardendo demais, e ao sair vi que já não estava conseguindo enxergar direito. Dali eu fui direto, fui encaminhado para o Miguel Porto, me atenderam de imediato, deram os primeiros socorros, e posteriormente nos trouxeram ao hospital, onde já me tranquilizaram, disseram que não era nada grave, e eu espero sair brevemente. Peguei um grupo de editores do Rio e pegamos o primeiro avião da Ponte Aérea. Às 4 a gente já estava na redação de São Paulo.
Nessa altura, a Superintendência de Produção e Programação botou à nossa disposição um jatinho e nos deu todas as facilidades técnicas que nós precisávamos naquela emergência para botar o Jornal Nacional no ar. Às 15h45, o Jornal Nacional entrava no ar. Sorte da redação de São Paulo. E a gente ainda conseguiu, no final do jornal, dar um flash ao vivo, direto do Rio, mostrando como estava a Globo no final da noite. Posteriormente, à medida que a situação exigia, o Centro de Operações, que é localizado aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que faz todo o controle da operação no contexto geral da corporação, ela vai enviando as viaturas à medida que se torne necessário, mediante pedido feito pelo Comando Operacional no local. Nós ainda tivemos um socorro do quartel do Comando Geral, aqui do quartel central, tivemos o socorro do Capete e algumas viaturas especializadas do grupamento de busca e salvamento e até mesmo de outras unidades mais do interior, mais da área da Zona Norte, como foi um carro-pipa de Campinho, um carro-pipa da Tijuca, etc. A operação para nós durou praticamente cerca de 23 a 24 horas. Nós tivemos cerca, aproximadamente assim, de 30 bombeiros intoxicados, em maior ou menor intensidade. E a operação toda deve ter durado aproximadamente 13 horas de combate contínuo e constante, com 26 viaturas e com um gasto de água em torno de 800 mil litros. A Central Técnica da Globo era realmente a mais sofisticada da América do Sul. Nós tínhamos, para citar assim, ligeiramente uma linguagem acessível, nós tínhamos uma mesa de controle mestre CDL, completamente computadorizada, trabalhava com programação de eventos até 24. Tínhamos também 2 mesas de controle de produção altamente sofisticada. Tínhamos um titulador de caracteres, ou seja, aquela inserção de letreiros, que é um equipamento também de alto custo. Tínhamos um equipamento para ilustração de matérias também, Telestractor, que ilustrava várias matérias, principalmente de programação jornalística, ou ilustrava eletronicamente. Tínhamos também na nossa central técnica os processos de 10 câmeras, sendo 6 câmeras preto e branco e 4 câmeras a cores. E esses processos todos que estavam na nossa central técnica foram sacrificados. Nós tínhamos também mais 2 mesas de produção, uma mesa Gross-Wally e uma mesa RCA. Todos esses equipamentos eram, que eu posso dizer assim, top line em termos de eletrônica internacional. O melhor equipamento sempre a Globo comprava, que era exatamente para poder oferecer o melhor a todos os seus telespectadores. Essa sala não foi propriamente atingida pelo fogo, mas a alta temperatura, a fumaça e a água fizeram com que todos os equipamentos que estavam aqui dentro fossem destruídos. Aqui nós tínhamos um centro de verificação de qualidade de fitas e avaliação das mesmas para que pudessem tomar o mínimo de tempo nos processos de produção. Nesse trecho nós tínhamos instaladas 10 máquinas de videotape das mais modernas, a VR1,
agrupadas de 2 em 2 ilhas de edição de videotape, que atendiam a toda a produção de gravação, edição e sonorização, a fumaça, a alta temperatura e a água se encarregaram de destruir todos os equipamentos de projeção que nós tínhamos nesse recinto. Aqui funcionavam todos os projetores de filmes, todas as câmeras coloridas para filmes e slides, e câmeras preto e branco para slides também. Além disso, todo o complexo de monitoração desses eventos, mesas e painéis de controle de todas essas máquinas. Esta, por exemplo, é uma máquina de videotape TR-60 que era utilizada para os processos finais de sonorização. Estava já na área de entrada do controle central e ficou desse jeito. Aqui funcionavam todos os controles de câmera, os operadores de vídeo, controlando todas as imagens de todas as câmeras que nós tínhamos funcionando no centro de produção aqui da TV Globo. Tínhamos 10 câmeras a cores nesse complexo e 10 câmeras preto e branco funcionando neste centro de operação de vídeo. E aqui funcionava o controle mestre da estação. Ao lado dessa área de controle mestre, tínhamos o Centro Técnico de Distribuição e Controle, a utilização dos links da Embratel, imagens, saídas e chegadas via satélite também, principalmente matérias jornalísticas. E essas são as máquinas que reproduziam os cartuchos de vídeo. Essas máquinas comportavam uma programação de até 24 cartuchos em sequência, e podiam ser programados através de memória, o que tornava a dinâmica de exibição dos intervalos bastante confiável. No dia seguinte, no sábado, foram retiradas todas as máquinas, das 10 videotapes que só sofreram fumaça e umidade. Foram retiradas 2 de lá, as 2 mais fáceis de sair. Trouxemos para cá para o hall do prédio, esse prédio novo, e foi instalada. Na madrugada de sábado mesmo para domingo, já estavam editando os 3 inserindo takes que estavam faltando no casarão. Foi inserido e aprontado os 3 primeiros capítulos no casarão nessas mesmas máquinas. E na manhã de domingo, como pifou a externa, queria gerar o encerramento da... O videotape externa queria gerar o encerramento da missa, pifou. E o encerramento da missa foi então gerado aqui dentro, na videotape que foi retirado lá de dentro mesmo. Foi nessa sala que nós começamos a tomar as primeiras providências para recolocar a TV Globo no ar. Embaixo, no momento do incêndio, 15 minutos após ter iniciado o fogo, eu e o Palharinho verificamos que o incêndio era na técnica e que já não havia mais nada que fazer. Era necessário cuidar da nova TV Globo. A velha já estava queimada, em 15 minutos apenas. Então, me reuni com o Adilson Pontes Malta, diretor da Central Globo de Engenharia, e convocamos todos os assessores do grupo de engenharia da TV Globo. A primeira providência foi saber que material era necessário para nós voltarmos imediatamente ao ar. A emissora já estava transmitindo normalmente de São Paulo. A providência de voltar mais tarde com a TV educativa já tinha sido tomada. Mas o importante era retornar à base ao Rio de Janeiro. E começamos aqui a descobrir das diversas opções quais eram as mais adequadas. Então pensamos primeiro em instalar uma base no Teatro Fênix. Depois concluímos que o prédio novo era melhor para isso. Pensamos no equipamento. Achamos que poderíamos recolher algum equipamento de São Paulo. Mas achamos também que seria mais interessante usar Brasília, que não estava ainda com a sua nova sede inaugurada, e seria menos penoso retirar esse equipamento de lá. As pessoas foram então enviadas para os diversos lugares. Dana Roque embarcou para Brasília em um jato especialmente fretado para desmontar o telecine. De São Paulo foi enviada uma máquina CR-25, que é uma exibidora de comerciais de televisão. E começou-se a montar essa geradora. 4 horas apenas após o incêndio ter se iniciado,
já estamos montando os racks, os aparelhos necessários para a colocação do equipamento dentro do prédio novo da TV Globo.